Coraline é um filme baseado no livro de Neil Gaiman que traz temas incríveis e importantes em sua narrativa sombria e às vezes sinistra e assustadora. Mas ainda melhor, essa é a história perfeita para entender por que é tão importante que crianças tenham contato com histórias de terror. Eu comecei a gostar de terror quando ainda era muito nova, não lembro exatamente quando, mas já tinha contato com histórias mais sombrias desde os 4 com o saudoso Catalendas. E eu sei que muitos inscritos aqui do canal também começaram a gostar de terror muito jovens, e isso coloca uma questão em jogo. É realmente bom que a gente tenha tido contato com esse gênero tão cedo, ou nós somos a exceção à regra e isso foi uma péssima ideia? No vídeo de hoje eu vou usar Coraline, indiscutivelmente um dos filmes de terror mais importantes da minha vida, para mostrar que os nossos pais estavam certos em nos introduzir a esse gênero tão cedo, e como isso vem mudando nossa vida desde então, mesmo que a gente não tenha percebido. Se é fã de terror e quer entender a importância do gênero, ou se quer ter certeza se é a hora certa para introduzir isso aos pequenos, fica comigo e vamos entender mais sobre como o terror impacta a nossa vida desde sempre. Oi, eu sou a Aline Laux e sejam bem-vindos à Aula Secreta. O espaço para fãs de terror aprenderem e entenderem esse gênero de uma forma muito mais profunda do que apenas assistindo filmes no cinema. Esse daqui era só para ser um vídeo de análise de Coraline, mas então eu caí na toca do coelho quando eu vi já tava lendo artigos de psicologia sobre a importância de introduzir histórias de terror para as crianças. Então eu resolvi aprofundar mais o conteúdo desse vídeo e trazer para vocês também porque esse gênero é tão importante para todo mundo. Avisando que todos os artigos que eu usei como referência para esse vídeo vão estar aqui embaixo na descrição, se vocês quiserem ver depois, fiquem à vontade. Esse daqui não é um vídeo científico, eu não vou usar termos chiques ou nomes mirabolantes de pesquisadores. Eu vou trazer a história de Coraline e usar ela para ilustrar toda essa análise, beleza? Então relaxa aí que a intenção do vídeo de hoje é explodir a sua mente e te fazer gostar muito mais de terror. Eu vou resumir a história para quem ainda não conhece e depois fazer a análise. Coraline traz a história de uma garotinha de 9 anos que se mudou com os pais para uma nova casa, o Palácio Cor-de-Rosa. Apesar do nome perfeito, a mansão era velha, caindo aos pedaços e dividida em apartamentos com pouca privacidade dos vizinhos esquisitões, que consistiam em 2 senhoras que eram atrizes de teatro, mas hoje vivem presas ao passado e são obcecadas com seus cachorros, e um senhor russo estranho que tem um circo de ratos que ele não deixa ninguém ver. Ela conhece o Wybe, um garotinho esquisito também, neto da dona da casa. Todas essas novas pessoas vivem errando seu nome e a chamando de Caroline, algo que ela detesta. Seus pais trabalham escrevendo livros sobre jardinagem, mesmo que não deem cuidado nenhum para o próprio jardim deles, e estão sempre ocupados demais com o trabalho para dar atenção à filha. Nesse contexto, Coraline vive uma vida extremamente entediada. As aulas na escola nova ainda não começaram, ela não se deu muito bem com o Wybe, então não tem outras crianças para brincar, e os seus pais não deixam ela explorar muito a vizinhança. Tudo pra ela é chato e sem graça. Ela procura animação e aventura onde for possível, mas não há nada de interessante, até ela descobrir o outro mundo. Ao atravessar uma portinha mágica, Coraline sai na mesma casa, mas com cores vívidas, pais que dão total atenção a ela, vizinhos legais que a incluem em suas aventuras. Tudo é perfeito. Tão perfeito que ela até releva o fato de todos terem botões no lugar dos olhos. Ela prefere a sua vida ali à vida que tinha antes, todos os seus sonhos se realizaram e ela tem tudo o que sempre quis. Mas não demora muito pro sonho virar pesadelo e ela perceber que toda maravilha é só na superfície. E todo aquele mundo é uma ilusão criada pela outra mãe, a Bela Dama, que se revela ser uma criatura sinistra, que cria esses mundos para atrair crianças que não são satisfeitas com as suas vidas, para consumir as suas almas. Ela foge de lá, mas descobre que Bela Dama sequestrou seus pais, e para resgatá-los ela precisará voltar e enfrentar o monstro. Então, para salvar os seus pais e libertar a alma das crianças presas no outro mundo, ela desafia Bela Dama a um jogo valendo a sua própria alma. Com muita coragem ela consegue vencer e no fim volta para o seu mundo com seus pais, que não se lembram de terem sido pegos. Eles passam a dar mais atenção a ela e eles se juntam com os vizinhos para transformar o jardim do palácio em algo bonito de novo. A história da Coraline trata de muitos temas, entre eles o cuidado com o que deseja ou valorize o que já tem. Coraline odiava sua vida e sempre queria mais, mas depois dos horrores que viveu, percebeu que tinha que aceitar o que ela tinha e fazer o melhor possível com a vida imperfeita que levava, porque na real nada nunca seria perfeito. Ela também aprendeu que não importa o que aconteça, ela vai conseguir lidar com os obstáculos da vida. Não porque ela nunca mais vai sentir medo depois de enfrentar a Bela Dama, mas porque agora ela sabe que, mesmo com medo, ela consegue sim lutar pelo que ela acredita ser o certo. E essa é a maior lição desse livro. Como o próprio Neil Gaiman disse depois, ter coragem não significa não ter medo. Ter coragem significa estar com medo, mas fazer a coisa mesmo assim, porque sabe que é o certo a se fazer. E aqui está o momento que Coraline nos ensina o poder das histórias de terror para mentes mais jovens. Essas histórias nos ensinam que coisas ruins existem, que às vezes tem monstros embaixo da cama, mas que no final eles são sempre vencidos. O medo é uma emoção natural, que todo mundo sente e sempre vai sentir. Se não fosse pelo medo, as pessoas não fugiriam quando elas se deparassem com
um urso faminto. E o que ia acontecer? Eles iriam virar comida de urso. Esse é o mecanismo de defesa necessário e por isso é importante que as crianças aprendam desde cedo que tá tudo bem ter medo, mas que a gente precisa aprender a lidar com isso, e fugir nem sempre é a resposta certa. Se a Coraline tivesse apenas fugido, teria perdido seus pais, as crianças ainda estariam presas no outro mundo e a Bela Dama poderia fazer mais vítimas no futuro. Os filmes de terror nos oferecem uma catarse necessária. A gente passa por todas aquelas situações junto com os protagonistas, mas nós estamos seguros em nossas casas. Mesmo assim, a gente pode aprender as mesmas lições que eles aprenderam sem ter que passar pelos mesmos horrores que eles passaram. Ninguém quer que o próprio filho tenha que fugir de uma criatura meio aranha e meio humana, arriscando perder a própria alma, para que a criança possa aprender a dar valor ao que tem e entender também que os pais não podem dar 100% de atenção aos filhos porque eles têm suas responsabilidades. Mas essa criança pode aprender a mesma coisa se os pais deixarem ela assistir Coraline. Um disclaimer aqui, eu não tô falando que é pra você colocar sua irmãzinha de 4 anos pra assistir o Massacre da Serra Elétrica. Cada responsável vai saber quando é a hora certa de introduzir o gênero às crianças e qual o melhor filme pra começar, porque são eles que melhores conhecem as suas crianças. Eu só quero reiterar a importância de não privar os pequenos desse gênero por algum julgamento errado. A vida de uma criança por si só já é assustador. Tudo é novo pra eles. Eles não entendem como absolutamente nada no mundo funciona. Precisam de ajuda pra basicamente tudo, são totalmente dependentes e não têm controle sobre nada. Isso não é aterrorizante? Por isso mesmo, é fácil para os pequenos se identificarem com os personagens passando por situações parecidas nas telas. E verem como eles conseguem superar os seus medos, os faz entender que eles podem fazer o mesmo. Na antiguidade, se os pais não contassem para as crianças que existia uma bruxa na floresta que cozinhava crianças para comer no jantar, elas iriam entrar na floresta e acabariam se perdendo ou sendo feridas por algum animal selvagem. Desde o início dos tempos, são as histórias que garantem a segurança e o aprendizado da nova geração. Hoje em dia, nós não precisamos inventar essas histórias tão exageradas para as crianças, mas nós fazemos mesmo assim. Só vai ganhar presente do Papai Noel quem for bonzinho. Só vai ganhar a moedinha da fada do dente se deixar a mamãe tirar o dente que tá mole. São todos exemplos de mentiras em forma de histórias que nós contamos para as crianças para facilitar o seu entendimento das regras básicas do mundo. Se comporte ou terão consequências. O terror mostra um pouco dessas consequências e mostra lições e situações um pouco mais extremas. Coraline vai preparar a criança para entender que as aparências enganam e eles não podem sair dando papo para estranhos. O estranho mundo de Jack mostra que às vezes é normal se sentir triste mesmo sem entender o motivo, mas que isso não vai durar para sempre e você pode ser feliz de novo. Ah, e que mudanças são boas e legais. Paranorman mostra que sempre existe um outro lado da história e que nunca é uma coisa boa tratar alguém mal só porque é diferente. São lições muito importantes que têm mais peso e impacto em histórias mais sombrias. Histórias de terror servem, entre outras coisas, para nos preparar para situações de perigo. Por exemplo, existe um estudo científico que provou que as pessoas que gostam de filmes de terror e que gostam de filmes que tratam de assuntos como apocalipse, distopia, zumbis e outras formas de contaminação estavam mais psicologicamente preparadas para lidar com a pandemia que nós estamos vivendo agora. Que as pessoas que, através da ficção, estavam acostumadas a assistir pessoas que lidavam com a mesma situação estavam mais preparadas para lidar com isso que aconteceu no mundo real. Ficção prepara a gente para a vida real. Filmes de terror preparam a gente para as piores situações imagináveis, mas isso também é necessário. É importante que a gente tenha assistido vários filmes de terror onde todo mundo morre no final por causa de um personagem cético que não acreditou no que os outros falavam, para que agora a gente não caia na lábia de negacionistas. Essa mesma pesquisa mostrou que os fãs de terror são mais psicologicamente resilientes durante essa situação que a gente está vivendo agora, porque, de certa forma, eles já estavam preparados. Como eu aprendi com o professor de storytelling Nano Fregonese, histórias têm sido, desde os primórdios da humanidade, essenciais para a evolução, e as histórias de terror, tão antigas quanto, são a base da sobrevivência humana. Muita coisa mudou de lá para cá, mas isso não. Então você aí do outro lado, que assim como eu foi introduzir as histórias de terror muito cedo, consegue perceber como isso impactou na forma como você lida com o mundo, em como você encara as situações? Deixa aqui embaixo nos comentários se você já tinha parado pra pensar na importância que o terror tem nas nossas vidas. Eu sou completamente apaixonada por as histórias e pelo impacto que elas têm aqui no mundo real. Esse é um dos grandes combustíveis pro conteúdo que eu trago aqui pro canal. A minha proposta de fazer vocês olharem pro terror com novos olhos vem de saber que ele tem infinitas possibilidades de mudar a gente se a gente permitir. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem aqui embaixo nos comentários. As coisas que vocês deixam pra eu ler me motivam demais a trazer sempre mais e mais conteúdo que mostre pra gente o terror de verdade. Eu aprendo tanto quanto vocês quando faço as pesquisas para esses vídeos, e depois de escrever cada novo roteiro, eu amo o terror um pouco mais, e eu espero que seja a mesma coisa pra vocês depois de ver cada novo vídeo. Eu vou deixar aqui na tela outros vídeos de conteúdo aprofundado sobre gênero, se vocês quiserem continuar a sua jornada. Muito obrigada pela companhia nesse que é o meu novo vídeo favorito aqui do canal, e eu te vejo no próximo vídeo.